Esse é o momento de pregação da Palavra de Deus. Eu convido a todos a que abramos a Escritura Sagrada no livro do profeta Malaquias. Estamos dando sequência à nossa série de mensagens no livro deste profeta. Estamos na segunda mensagem desta manhã. Vamos fazer a leitura hoje dos versos... Desculpe, vocês já viram a minha voz hoje, né? Então não preciso esclarecer. Pouco em pouco eu vou tomando um golinho d'água para que vocês consigam me ouvir. E vamos fazer a leitura dos versos 6 a 14 no dia de hoje. Malaquias, capítulo 1, dos versos 6 a 14. Vamos fazer essa leitura com fé na palavra de Deus. Diz assim o texto: O filho honra o pai, e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Vós dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais: em que te havemos profanado? Nisso pensais: a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao governador. Acaso terá ele agrado de ti e te será favorável? Diz o Senhor dos exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça, mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos exércitos. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesseis de balde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Mas desde o nascente do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar lhe é queimado incenso e trazidas ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos exércitos. Mas vós o profanais quando dizeis: a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isto é, a sua comida, é desprezível. E dizeis ainda: que canseira! E me desprezais, diz o Senhor dos exércitos. Vós ofereceis o dilacerado, e o coxo, e o enfermo, assim fazeis a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão? Diz o Senhor. Pois maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio em seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos exércitos, e o meu nome é terrível entre as nações. Até aqui a leitura do texto que nós iremos meditar nessa manhã. Meus irmãos, nós queremos meditar nesse tema que está aí. O culto está sendo profanado. Nós vimos que Malaquias, ele foi o último profeta a registrar as suas mensagens do Antigo Testamento, a ter registrado por escrito. Ele que profetizou a nação de Israel já restaurada pós-exílio babilônico, em um tempo de grande esfriamento espiritual, em um tempo de grande declínio espiritual do povo de Deus. O povo já havia sido levado ao cativeiro e retornado do exílio caldeu 70 anos depois com o decreto de Ciro, no ano 538, e posteriormente com o retorno de Esdras, Neemias, por meio do outro governador persa chamado Artaxerxes. Malaquias aqui já profetiza num contexto em que o templo já está reconstruído desde o ano 516, ou 515 a.C., e as reformas de Neemias já haviam acontecido. E o culto e o sacrifício já estavam em realidade contínua. O culto já estava sendo feito.
Mas ele se dirige, como eu disse, a um povo em declínio espiritual, um povo desiludido, um povo já cético quanto às promessas que haviam sido feitas, quanto à era messiânica, quanto à restauração de Israel. O povo está em apatia, em letargia em relação à sua vida espiritual, em relação a Deus e particularmente em relação ao culto que era devido a Deus. O povo continuava a sua religiosidade normalmente, e é isso que é muito contemporâneo hoje em dia. A religiosidade continuava, só que tudo era em rotina religiosa, sem sinceridade, sem zelo por parte do povo, sem entusiasmo, mesmo pelos sacerdotes, como nós veremos hoje. Esse tempo, já há mais de 100 anos que o povo estava na terra, e as reformas com Esdras e Neemias, por meio dos profetas também, Ageu e Zacarias, haviam sido feitas. Malaquias é a última voz de Deus do Antigo Testamento. Ele é o último profeta de Deus depois da época de Neemias, quando as próprias reformas de Neemias já haviam caído no seu esquecimento. Então nós diríamos 80, 90, talvez 100 anos depois de Ageu e Zacarias, talvez o ano 420, 430. Deus então levanta esse profeta, como nós vimos na primeira mensagem, para expor os pecados do povo e denunciar os pecados do povo e chamar o povo de volta aos termos da aliança. Ele dirige a sua mensagem aos sacerdotes e depois ao povo nessa denúncia, chamando ao arrependimento de vida e à mudança de vida, a um povo de coração duro, um povo com coração extremamente indiferente nesse período. E o que nós aprendemos também, à guisa de introdução, é a estrutura do livro. O livro ele é construído em várias partes, em uma forma de diálogo entre Deus e o povo. Vou chamar de diálogo. Deus, por meio do profeta, ele traz uma mensagem ao povo, ele fala ao povo. Logo em seguida, o povo responde a Deus, argumentando, questionando a Deus, defendendo os seus caminhos, mesmo debaixo desse período, e Deus então responde novamente à argumentação do povo. Essa é a estrutura em todos os capítulos do livro. A primeira parte nós vimos aqui que o livro é uma sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. É o primeiro registro a primeira mensagem de Deus ao povo e o diálogo. É uma sentença porque era um peso. Isso que a palavra hebraica significa. Massá, é um peso a ser pronunciado e um peso a ser recebido da parte de Deus. E o povo responde, questionando a Deus. Deus inicia reafirmando e lembrando o seu povo do seu amor eletivo, do seu amor incondicional para com eles. Mesmo que a mensagem era um peso da parte de Deus, ainda assim, Deus inicia lembrando o povo: eu amei vocês, eu sempre amei vocês. E o povo responde: eu tenho amado vocês, diz o Senhor. E o povo responde ceticamente e com o coração duro. Nós vimos isso dos versos 1 a 5. E em quem o Senhor tem nos amado? Resposta de Deus: não foi Esaú, irmão de Jacó? Todavia eu amei Jacó e aborreci a Esaú. A resposta de Deus: eu amei vocês porque eu elegi vocês. A prova do meu amor é que eu escolhi vocês. Eu, com amor eterno, eu elegi vocês e com benignidade eu atraí. Jeremias 31, verso 3. O que nós aprendemos à guisa de introdução é que Israel precisava ouvir essa mensagem no início de Deus. Essa mensagem era necessária. Por quê? Agora, então, eles ouviriam as denúncias do Senhor. Deus começaria a denunciar o povo, chamar o povo ao arrependimento, à mudança de vida e às obrigações da aliança. Por isso era necessário Deus introduzir com isso. Eu sempre amei vocês. Eu tenho amado vocês. Na segunda parte aqui, da estrutura do livro que eu dividi, nós começaremos a meditar então na infidelidade de Israel a partir do sacerdote. A primeira mensagem de Deus é dirigida aos sacerdotes.
Deus, por meio do profeta, fala com eles até o capítulo 2, verso 9. Deus está tratando com o sacerdócio em Israel. Eles eram responsáveis pelo templo, pelo culto, pelo serviço divino, e Deus vai confrontar a infidelidade deles. Deus vai destacar aqui nessa manhã, nessa perícope, os pecados deles, e ao confrontá-los, nós veremos que eles argumentam, interrogando, ousadamente questionando a Deus e defendendo os seus caminhos. E Malaquias vai abordar a atitude dos sacerdotes aqui para com o culto a Deus. É claro que o povo está envolvido, porque o povo é que traz as ofertas e os sacrifícios a Deus. Mas ele vai focar na atitude dos sacerdotes, chamando eles à fidelidade e ao culto verdadeiro da maneira que Deus havia estabelecido na lei dada através de Moisés. Isso é muito importante, esse contexto para nós, exatamente por conta do culto, da infidelidade dos nossos dias. Os nossos dias são marcados por pragmatismo. Pragmatismo, todos aqui, a maioria sabe, é uma filosofia americana que tenta responder o que é o certo. E a resposta que tem sido dado é que o certo é aquilo que dá certo. O certo é aquilo que funciona. Então, se você hoje fizer um culto e não tiver muitos atrativos, não tiver, enfim, hoje vocês sabem, tem muita coisa que as pessoas introduzem no culto, você não agrada pessoas, você não atrai pessoas. As pessoas não ficam, os jovens não ficam. Então, isso é pragmatismo. As pessoas, denominações inteiras, elas giram em torno do pragmatismo. O ponto é atrair e o ponto não importa o que Deus estabeleceu. A Escritura ela fica em segundo plano nesse sentido. O que importa é que os templos sejam cheios e as pessoas se sintam confortadas, as pessoas se sintam felizes com aquilo que está sendo feito. Nós vamos ver aqui que é exatamente o contrário que deve ser nessa manhã. Para que nós entenda esse ponto aqui, o que vai ser dito, eu preciso dizer aqui como é que funcionava o culto no Antigo Testamento. É importante essa introdução. A questão dos levitas e sacerdotes e o culto. Quando Deus se revelou a Israel e Deus deu a sua lei, ele estabeleceu o sistema de sacerdotes e ele deu o culto ao seu povo. Os sacerdotes, eles eram tirados de uma das 12 tribos de Israel, que era da tribo de Levi, e nomeadas a partir dos 12 filhos de Jacó. Jacó, que era filho de Isaac, Isaac, que era filho de Abraão. Então, de uma dos 12 filhos de Jacó, chamado Levi, patriarca Levi, Deus tirou os sacerdotes, os levitas. Todo homem judeu, quando completasse 30 anos, ele abandonava tudo o que estava fazendo e ia para o tabernáculo ou, posteriormente, para o templo. E ele ia cuidar do templo, do culto e do serviço divino. Ele não executava serviço nenhum mais na sua vida. Essa era a responsabilidade dele. Lá no templo ele ia receber os animais, ele deveria inspecionar, examinar os animais que eram trazidos a ele, para ver se estava de acordo com as prescrições de Deus. Ele matava animal, cortava animal. Quando tinha o tabernáculo, cada família dos gersonitas, dos meraritas, havia divisões para levar cada parte do tabernáculo. Eles eram responsáveis por armar o tabernáculo, desarmar o tabernáculo. Quando o templo foi construído a partir de Salomão, eles limpavam tudo também, aquele sangue que havia, limpavam as cinzas do altar, guardavam os animais que eram trazidos num dia e que eram sacrificados no outro, alimentavam os animais. O ponto é dizer que dessa tribo, Deus tirou os sacerdotes, aqueles que funcionariam como mediadores entre Deus e o povo. Eles recebiam os animais, as ofertas do povo, e eles intercediam pelos pecados do povo, pedindo que Deus perdoasse os pecados do povo, que Deus abençoasse a nação, e que Deus fosse propício para com a nação de Israel, sempre à porta do tabernáculo ou do templo, no altar de Deus ali, que eles sacrificavam o animal e Deus se propiciava, Deus aplacava a sua ira de sobre o povo, porque o sangue do animal
sem defeito era transferido, o pecado do pecador era transferido ao animal, puro e sem defeito, e a inocência do animal era transferida ao pecador nesse sentido, e que tipificava o sacrifício de Jesus Cristo, que era o Cordeiro de Deus perfeito e sem pecado. Então, é isso que acontecia. E dentre os sacerdotes, tinha um rodízio que acontecia anualmente. Havia o sumo sacerdote. Era a única pessoa que, uma vez no ano, ele entrava no local mais adiante. Os sacerdotes ministravam ali com os levitas e no lugar santo também, onde havia a mesa com os pães da proposição, onde havia o altar de incenso, onde havia o candelabro ou o menorá. Mas o sumo sacerdote, eleito entre as famílias, uma vez ao ano ele entrava num local específico além do véu, que era chamado Santo dos Santos, ou Lugar Santíssimo. Lá, uma vez no ano, ele pegava o sangue de um animal de um ano, puro e sem defeito, eram as prescrições de Deus, ele levava numa vasilha o sangue, ele chegava até a tampa da Arca da Aliança, que era chamada de propiciatório, a Arca da Aliança, onde havia a lei de Deus, o cajado a vara que floresceu no deserto, o pão do deserto, e em cima da arca havia 2 querubins, um de frente para o outro, onde Deus se manifestava. O Salmo diz isso, Deus habita entre os querubins. A gente pensa que Deus está falando do céu, né? Está falando dali, do lugar santíssimo. Deus se manifestava ali. Ali o sumo sacerdote entrava com sangue de animal, de um ano, e aspergia sobre a tampa da Arca da Aliança. E Deus se propiciava naquela tampa propiciatório. Deus aplacava a sua ira e perdoava os pecados de toda a nação. Isso era feito ano após ano. Sacrifícios diários. Então, eles cuidavam disso, do templo do culto a Deus. E ano após ano, que é chamado o dia da expiação, o Yom Kippur, era feito isso na mediação dos sacerdotes. Era assim que o povo se achegava a Deus, na mediação do sacerdote, e particularmente do sumo sacerdote. Uma segunda consideração é o que Deus havia prescrito para o culto. O culto havia sido regulado por Deus, estabelecido na lei de Moisés. A lei prescrevia diversos e determinados tipos de sacrifícios: holocausto, oferta queimada, oferta pacífica, oferta de manjares, sacrifício pela culpa, diversos tipos de sacrifícios para diversos tipos de pecados. E exatamente Deus prescrevia como deveria ser feito pelo sacerdote levita e pelo adorador judeu. O culto era regulado por Deus e Deus queria ser adorado exatamente da forma que ele prescreveu. Deus não aceitava e não aceita desvios do seu culto. Ele salvou um povo e ele deu sacerdotes a esse povo, deu o culto e estabeleceu a maneira que ele quer ser adorado. Muito bem, os sacerdotes tinham essa função exclusiva de zelar pelo templo e pelo culto, para que tudo acontecesse exatamente da forma que Deus havia ensinado. Eles ensinavam a lei ao povo, manipulavam as ofertas, os utensílios do lugar santo, os animais para os sacrifícios, eles examinavam tudo para ver se tudo estava de acordo com a lei. Não poderia mudar o estabelecido por Deus, não poderia. Nesse período aqui, qual é a denúncia de Deus? Eles estavam profanando o culto, maculando o culto, deturpando as orientações de Deus e agindo exatamente em desacordo com as suas tarefas, com as prescrições de Deus. E essa é a condenação aqui de Deus. Ok? Vamos para o texto agora. Dá para compreender melhor na leitura. Agora, 3 partes naturais, como eu tenho subdividido. Primeiro, verso 6, na parte A, a mensagem de Deus aos sacerdotes, então, em relação ao culto. Veja o que Deus diz: o filho honra o pai e o servo o seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo, diz o Senhor dos Exércitos. A vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Como eu disse, o alvo de Deus é confrontar a infidelidade deles, destacando os pecados e
Eles que eram responsáveis pelo culto, por tudo isso. E na analogia, Deus mostra uma verdade que deveria ser, que deveria acontecer naturalmente. Um pai deve ser honrado pelo seu filho. E um senhor deve ser respeitado pelo servo. Não é verdade? Um filho honra o pai. E o servo respeita o seu senhor. Deus está dizendo, eu sou o pai da nação de Israel. E eu sou o Senhor de Israel. Mas não estou recebendo a honra que me é devida. Não estou recebendo o respeito que me é devido. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Quem está dizendo sou eu, o Senhor. A vocês sacerdotes que estão desprezando o meu nome. Desprezo é o oposto de honra. Vocês estão desprezando o meu nome. Diferente do povo ocidental, diferente de nós que damos nome de tudo com gosto próprio, no Antigo Oriente, dar nome a alguém, ou o nome de alguém está relacionado ao seu caráter, à sua reputação, às obras dessa pessoa, ou a um contexto específico. Só nessa sessão aqui nós vamos encontrar 7 ou 8 vezes Deus diz, meu nome, meu nome, meu nome. Ou eu sou o Senhor dos exércitos, o Senhor dos exércitos, o Senhor dos exércitos. Várias vezes aqui, referindo-se a Deus, quem Deus é, o seu ser, a sua pessoa, a sua reputação. A reputação de Deus. E aqui está no contexto de culto e serviço divino, onde Deus está e onde os sacerdotes comparecem diante dele. Estão comparecendo diante dele. E os sacerdotes, que eram os responsáveis como filhos, deveriam estar honrando a Deus como pai. E como servos chamados da tribo de Levi para cuidar do culto, deveriam estar respeitando a Deus, o Senhor. Mas eles não mostravam respeito nenhum. Estavam no desvio das suas funções. Nós vamos verificar no contexto posterior aqui. Na infidelidade, na negligência em relação àquilo que Deus estabeleceu para o culto. A lei dizia uma coisa, eles faziam outra. Eles faziam outra. Chamavam a Deus de Senhor religiosamente, mecanicamente, mas não respeitavam ao Senhor quanto às prescrições de Deus para o culto. E Deus os confronta. Vocês estão desprezando o meu nome. Onde está o respeito para comigo, sacerdotes? Eu que chamei vocês. Eu que dei uma função para vocês. Onde é que está o respeito para comigo? Após isso, essa é a primeira parte, a mensagem de Deus aos sacerdotes. A segunda parte está no verso 6, a parte B, e também na parte A do verso 7. Os sacerdotes, então, eles argumentam, eles questionam a Deus arrogantemente, defendendo os seus caminhos. Veja aí na parte B do verso 6. Vós que dizeis, Deus disse, vocês estão desprezando o meu nome, mas vocês dizem, em que desprezamos o teu nome? No verso 7, parte A. Em que havemos profanado o culto? Coração duro, cegos, indiferentes, questionavam abertamente a afirmação do próprio Deus de que eles estavam desprezando o seu nome. Para eles estava tudo certo. Tudo certo. Em que desprezamos? Em que nós temos desonrado o Senhor? Em que havemos profanado? Quando nós perguntamos algo assim, tudo aquilo que nós falamos tem implicações, ou tem pressupostos por detrás. E revela muita coisa. Aqui revela a falta de espiritualidade e devoção desse período. Essa pergunta. Ela revela isso. É como se eles dissessem, o que o Senhor quer mais? O que o Senhor está querendo mais? Eles achavam que Deus estava aceitando tudo aquilo. Que Deus estava recebendo aquilo. Sendo que desrespeitavam a Deus,
a santidade de Deus, as ordens de Deus quanto ao culto, nós veremos daqui a pouco. Na medida em que exerciam as suas funções, ministravam sacrifícios de acordo com a vontade deles, de acordo com o desejo deles. Eu sinto no meu coração, você já ouviu isso, acho, né? Eu sinto no meu coração de fazer isso, eu vou fazer isso no culto. E daí? Ah, meu, é de todo o coração. E acha que Deus vai receber. Deus havia estabelecido regras para o culto, e Deus não quer saber de intenções humanas. Ele quer saber de obediência. É melhor obedecer do que sacrificar. Não é isso o texto? Esse era o problema aqui. Deturpavam o culto estabelecido por Deus e ainda perguntavam: em que temos desprezado o teu nome e profanado? É um reflexo do afastamento espiritual, do declínio espiritual do povo. Isso lembra algo a nós, né? Isso nos lembra. Os crentes de hoje acham que tudo está certo. Eles plantam uma comunidade, uma denominação, e esse contexto parece muito atual. Fazem aquilo que dá na telha, no culto, introduzem um monte de práticas no culto, e acham que está tudo certo. Eu estou fazendo de coração, eu estou feliz, estou sentindo paz no coração, então está certo. Está tudo ok. E perceba, começa pela liderança. Quando o líder se aparta da vontade de Deus, quando o líder ele se aparta da verdade de Deus e começa a estabelecer os seus próprios caminhos, a comunidade inteira é guiada nisso. E aí o culto é desprezado, o culto é profanado e o nome de Deus é desonrado. Esse é o questionamento dos sacerdotes. Em que temos feito isso? Vamos agora para a resposta de Deus. Dos versos 7 a 14. A resposta de Deus aos sacerdotes por meio do profeta Malaquias. Eu dividi em 4 partes, em linhas gerais. Tem muita coisa aqui. Mas em linhas gerais, Deus responde com 4 ênfases que Deus dá aqui no texto. A primeira está nos versos 7 a 8, na parte A. A pergunta: em que temos desprezado, profanado? Primeira resposta de Deus: vocês estão agindo em desacordo com o estabelecido por mim quanto ao culto. Estão permitindo trazerem e oferecem o não prescrito. Isso me desonra. Isso me profana o culto. Veja o que ele diz aí. Ofereceis sobre o altar pão imundo, verso 7 na parte A. E ainda perguntais: em que havemos profanado? Nisso que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Primeira resposta de Deus: estão em desacordo ao estabelecido por mim. Primeiro, estão oferecendo pão imundo sobre o altar, sobre a mesa. Ele usa o termo mesa aqui. Alguns acham que diz respeito a Êxodo 25, que é o pão sobre a mesa dos pães da proposição. Alguns acham que é esse ponto aqui, que eram postos sobre a mesa. O pão e a mesa onde os pães eram postos era um símbolo sagrado. Ficava no lugar santo do templo e antes do tabernáculo. Eram colocados sobre a mesa todos os sábados 12 pães, um referente a cada tribo das 12 tribos de Israel, como oferta, fazia parte do culto, do cerimonial também. Eles eram trocados semanalmente e poderiam ser comidos apenas pelo sacerdote. E aqui seria então um pão imundo, seria o pão não preparado corretamente para o culto a Deus como Deus havia estabelecido. Alguns acham que essa referência aqui, eles eram sagrados e os sacerdotes tratavam como comum. Mas eu creio que mais provável se refira aos sacrifícios de animais. A palavra hebraica para pão aqui significa alimento. A palavra significa alimento, tá? E se refere aos sacrifícios de animais determinados pela lei como parte do culto. Levítico 1, do capítulo 1 ao capítulo 7. Então, se refere a esses sacrifícios de animais determinados pela lei. A mesa do Senhor se refere ao altar, a porta do templo. No Novo Testamento, a expressão mesa do Senhor remete à ceia. A ceia do Senhor. Eles eram imundos cerimonialmente.
impuros cerimonialmente. Eram sacrifícios oferecidos sobre altar em desacordo com a lei, com aquilo que Deus havia estabelecido. Então, a primeira resposta de Deus: em que temos desprezado o teu nome? Em que temos profanado? Vocês estão oferecendo pão imundo sobre o altar. Sacrifício em desacordo com aquilo que eu prescrevi. Segundo, parte B do verso 7. Estão fazendo isso com motivações profanas. Veja o que ele diz aí. Nisso pensais, a mesa do Senhor é desprezível, ou a mesa do Senhor pode ser desprezada. Era isso que o sacerdote tinha no coração. Pense na cena, no declínio espiritual do coração. No coração, na alma, já internamente, eles estavam desprezando. Deus diz: vocês estão me desprezando. Vocês estão pensando nisso. A mesa do Senhor pode ser desprezada. Eu posso fazer de qualquer jeito. Terceiro, verso 8, parte A. Os seus sacrifícios são de animais impróprios. Vocês estão me trazendo o pior e contrariando as minhas prescrições. Vejam aí. Quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou enfermo, não é isso mal? Ou não está isso errado? O povo trazia o pior para Deus, o não prescrito. A lei de Moisés deixava claro as exigências para a adoração a Deus no templo. Somente o melhor poderia ser apresentado como oferta ao Senhor. Era proibido trazer ao sacerdote e a Deus um animal para o sacrifício que seja imundo. O que era imundo? Era coxo, cego, doente, com defeito físico, dilacerado. Era proibido de acordo com a lei. Isso que é imundo aqui, é impuro. Está em desacordo com as exigências para adoração no templo. E os sacrifícios determinados por Deus, dos animais, eles tinham que ser perfeitos. Tinham que ser perfeitos. E os sacerdotes eram os responsáveis, quando o israelita trazia o sacrifício, por examinar o sacrifício e determinar: esse é válido, esse não é válido. Esse é válido, esse não é válido. Eles tinham que cuidar do culto. Algo que tivesse alguma imperfeição e algo que fosse levado ao altar ao Senhor não deveria ser aceito. Não deveria ser aceito. Por quê? Estes sacrifícios, todo esse sistema levítico cerimonial, eles apontavam e eles tipificavam o perfeito e último e definitivo sacrifício. O Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, que viria ao mundo e tiraria de uma vez por todas os pecados do seu povo. Se eles fossem imperfeitos, eles não poderiam tipificar o perfeito Filho de Deus e o sacrifício perfeito que ele ofereceu por nós no altar da cruz do Calvário. Não era aceito. O que estava acontecendo? A religiosidade continuava. O povo ia para a igreja, ia para o culto, mas o povo em declínio. Ia ao templo, oferecia o pior para Deus, sem amor, sem zelo, levavam as sobras para Deus, levavam o coxo, levavam o cego, o animal que havia sido machucado no campo, sem uma perna, dilacerado. E os sacerdotes responsáveis pelo culto, coniventes, negligentes nas suas funções, continuavam a oferecer os sacrifícios em favor do povo, mediar, orar a Deus em favor do povo, manipulavam os utensílios sagrados com as mãos sujas, nesse sentido, permitindo que o povo trouxesse o pior para Deus. E por isso eles estavam desprezando a Deus e profanando o culto a Deus. Levítico 22, verso 20 diz assim: todo o que tiver defeito, esse vocês não poderão oferecer, porque não seria aceito em favor de vocês. Eles diziam: em que havemos profanado e desprezado o teu nome? Resposta, verso 8. Quando vocês trazem animal cego, quando trazem o coxo, o enfermo, não está isso errado?
Deus diz. Isso não está errado, isso não é mal. Isso não é desprezo, não é desonra ao meu nome, não é profanação do meu culto que eu prescrevi a vocês. Muito bem, essa é a primeira resposta de Deus ao questionamento dos sacerdotes. Vocês estão agindo em desacordo com o estabelecido por mim quanto ao culto. Trazem e oferecem o não prescrito. Pão imundo, com motivações profanas e com animais impróprios e o pior, de acordo com as minhas prescrições. Dos versos 8, na parte B, ao 10, Deus, na segunda resposta, na segunda parte da resposta, Deus, ele faz aqui, eu vou chamar de proposta, vocês vão me entender. Ele faz 3 propostas aos sacerdotes na sua resposta. Proposta no sentido, ele vai argumentando, ele vai respondendo. Façam isso, para ver se vai dar certo. Então, 3 propostas aqui. A primeira na parte B do verso 8, veja o que Deus diz aí. Ele vai dizer, apresente esses animais que vocês estão trazendo ao governador de vocês, para ver se ele vai receber. Vejam aí. Ora, apresenta-o ao teu governador, acaso terá ele agrado de ti e te será favorável, diz o Senhor. Tente oferecer esse tipo de presente, de oferta que vocês estão trazendo ao governador. Será que ele vai se agradar de vocês? Qual é a maior autoridade aqui? Quem é a maior autoridade aqui? O governador. Será que ele aceitaria? Ofereçam a ele animal cego, coxo, dilacerado, enfermo. Ele rejeitaria, não rejeitaria? Mas para mim são adequados, é isso? Para mim vocês podem trazer o pior. Eu que sou o rei das nações. Para mim vocês trazem o pior e não o melhor. Será que o governador aceitaria? Por que eu deveria aceitar? Isso aí que vocês estão fazendo. Essa é a primeira proposta que Deus faz ao povo. Irmãos, o povo distante, coração duro. Eu preciso fazer essa pergunta. Será que nós temos oferecido o melhor das nossas vidas a Deus? Será que nós temos dado o melhor para Deus do nosso tempo, dos nossos afazeres, do nosso coração, das motivações? Deus não merece o melhor que nós ofereçamos a Ele, o melhor de nós mesmos? Melhor do que a pessoa mais ilustre que há nesse mundo. A verdade é que Deus não aceita o resto da nossa vida. Esse é o ponto por detrás aqui. Deus não aceita o resto. Deus só aceita o melhor. Segunda proposta. Deus aqui, graciosamente no verso 9, Ele oferece a sua graça misericordiosa, mas deveria haver uma mudança. Assim como Caim, como ele fez com Caim, depois que a oferta de Caim não foi aceita. Lembram disso? Deus estende a sua graça. Depois que a oferta dele não foi aceita, Deus estende. Veja aí, mas com mudança. Agora, pois, verso 9, suplicai o favor de Deus que nos conceda a sua graça. Supliquem. Mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará Ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Apesar da indiferença dos sacerdotes, apesar com relação às prescrições de Deus para o culto, Malaquias proclama a graça de Deus. Agora, sacerdotes, supliquem o favor de Deus para que Ele conceda a sua graça. Deus é gracioso. Deus é maravilhoso, Deus é misericordioso e Ele sempre estende a sua graça ao seu povo. Ele sempre faz isso. Todavia, entretanto, é necessária mudança na atitude. Veja o que ele diz. Mas com tais ofertas nas mãos de vocês, esse tipo de animal que vocês estão trazendo, será que ele será favorável a vocês? Diz o Senhor. Será que ele atenderá esse tipo de oferta? Será que ele atenderá a vocês? Vocês vão alcançar o favor de Deus?
com esse tipo de culto que vocês têm me oferecido, com esse tipo de sacrifício que vocês têm feito, vocês acham que Deus vai atender vocês? Vocês acham que orando no templo Deus vai ouvir vocês? Com esse tipo de vida e sacrifício que vocês têm feito? Vocês acham isso? Fazendo assim de qualquer jeito? Fazendo as coisas de qualquer jeito? Será que Deus vai ser favorável a vocês? Ele vai atender vocês? Resposta, a pergunta retórica, é claro que não. Deus não vai. Deus não vai. E aqui nós já temos talvez uma resposta para nós. Talvez você esteja procurando respostas. Por que é que Deus não atende em muita coisa? Por que é que Deus não é favorável a nós em muita coisa? A resposta, uma das é o culto de vocês. O problema é o culto. Terceira proposta, verso 10. Essa aqui, gente, essa aqui eu acho que é pior. Essa aqui, o que Deus vai dizer é o seguinte: seria melhor vocês fecharem as portas do templo e interromperem os sacrifícios. Eu preferia que vocês fizessem isso. Veja o que ele vai dizer no verso 10. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesses de balde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Vocês entenderam o que Deus disse aqui? Está claro, né? É duro, mas é claro. Eu não tenho prazer em vocês, e eu não vou aceitar as ofertas de vocês. Ponto. Quem dera houvesse algum entre vocês que fechasse a porta do templo. Se é para continuar assim, se é para continuar cultuando assim, contrário àquilo que eu estabeleci, e trazendo o pior, eu prefiro que um sacerdote se levante, feche a porta do templo e acabe o culto e vai todo mundo para casa. Eu prefiro isso. Vocês pensam que Deus não está dizendo isso hoje ainda? As pessoas acham que Deus recebe o culto, Deus continua rejeitando culto. É melhor fecha a porta e para casa, para que não acendam em vão o fogo do meu altar. Assim não acenderiam. O que significa isso? O fogo do altar deveria estar aceso continuamente, não poderia apagar o fogo do altar para sacrifício. Esse era o ministério do sacerdote, está em Êxodo 29. Tinha de haver uma queima contínua de oferta no altar, iniciando com uma oferta queimada feita todos os dias pela manhã e ao entardecer. Era o culto, pela manhã e ao entardecer. Todas as manhãs, a primeira obrigação do sacerdote era recolher as cinzas do altar, do antigo, né, antigas do altar, manter o fogo aceso e queimar, oferecer um cordeiro em holocausto, em sacrifício, que era um símbolo de devoção total a Deus, para depois ele tratar com os israelitas. Cada dia iniciava e terminava com o sacrifício ao Senhor. Era parte do culto. A devoção a Deus e a santidade de Deus era vista ali. E Deus diz: é melhor fechar a porta do templo e todo mundo para casa, para que isso não seja feito em vão. Para que vocês não me profanem. Fazer em vão aqui, está tudo sendo feito em desacordo com as minhas prescrições. Querem respostas? Sacerdotes desobedientes. Vocês querem a resposta em que temos profanado? Em que vocês têm me desonrado e profanado? Assim como está, eu não aceito. Eu não me agrado, não tenho prazer. Seria melhor que o culto acabasse, que um de vocês fechassem as portas da igreja, interrompessem os sacrifícios e antes de continuar com essa hipocrisia, com esse culto fora do padrão, em deturpação à minha vontade. Eu não aceito culto fora da minha vontade. É um equívoco acharmos que Deus aceita e se agrada de tudo que é feito a Ele. É um equívoco isso. Isso é um equívoco. Estar em desacordo com o regulado por Deus é um equívoco. Ou com uma adoração indiferente, oferecendo o pior. É melhor não ter, irmãos, é isso que Deus está dizendo, melhor não ter do que ter e inventar, acrescentar, perverter, não obedecer e fazer o contrário. É melhor não ter. É melhor não ter. Diz um
teólogo comentarista, ele diz assim, eu não vou citar o nome dele porque eu não gosto muito tem uma teologia, mas o que ele diz aqui é bom. O que ele diz aqui é bom a respeito da religião. É preferível não ter religião alguma do que ter uma religião que não dá a Deus o que há de melhor. Eu acrescento, e aquilo que ele pede de nós. Essa parte é impressionante do que ele diz. Terceiro argumento de Deus. Essas são as três propostas. Terceiro está no verso 11. Terceira parte da resposta. Deus vai dizer, virá o dia em que eu, Deus, serei adorado e exaltado por todas as nações, por todos os gentios. Mesmo desde o nascente do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar lhe é queimado incenso, e trazidas ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. O que Deus está dizendo aqui é que, em contraposição às práticas inaceitáveis dos sacerdotes e do povo da época, embora o próprio povo estivesse desprezando a Deus, o seu nome, o culto sendo profanado, viria o dia em que Deus seria exaltado, adorado entre as nações, honrado entre os gentios. Malaquias, ele olha para frente aqui. Eu sei que muita tradução está num tempo verbal diferente, mas a melhor maneira de compreender é um tempo verbal no futuro. Almeida Revista e Corrigida já traduz assim. Porque isso não acontecia na época. Ele está projetando para frente. Malaquias olha à frente para o tempo do Novo Testamento, para o tempo da igreja, em que a mensagem de Deus seria levada a todas as nações, e sendo levada a todas as nações, resultaria no culto verdadeiro a Deus por meio de um povo eleito dentre todas as nações. Um dia será isso feito. O seu nome seria grande e exaltado entre as nações. Será grande em todo lugar, em todas as partes do mundo. E isso já está se cumprindo, vem se cumprindo há séculos, com a vinda de Cristo. O evangelho anunciado entre as nações e a reunião do povo de Deus chamado eficazmente pelo poder do Espírito Santo. Esse é o terceiro argumento de Deus. Haverá um dia que eu serei exaltado, nesse sentido, a todas as nações. E o quarto, dos versos 12 a 14, Deus vai dizer, mas entre vocês, agora, nos dias de hoje, o meu nome é profanado. O meu nome está sendo profanado. Veja aí verso 12. Mas vós o profanais quando dizeis, meu nome será exaltado entre as nações. Mas vós o profanam quando vocês dizem, a mesa do Senhor é imunda. E o que nela se oferece, isto é, a sua comida, é desprezível. Gente, os sacerdotes desprezando a Deus, desrespeitando a santidade do nome de Deus, tratando com irreverência, isso que é profanar, as ofertas do culto, quando pensam que a mesa do Senhor é impura. A oferta ao Senhor, que a comida oferecida sobre ela pode ser desprezada. Deus está dizendo, meu nome é profanado, aqui no meu templo. Segundo, verso 13, e vocês dizem ainda, que canseira. Que canseira. Pense na cena, o sacerdote dizendo quanto ao culto divino, quanto ao serviço divino. Desanimado, desprezando, enfadado, aqui é enfado mesmo. Que canseira que eu estou. Que canseira. E me desprezais. Aqui é riem do altar com desprezo. Riem do altar com desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. E aí, vós ofereceis, no verso 13 ainda, o dilacerado, o coxo, de novo, e o enfermo. Assim fazeis a oferta. Nós já vimos porque que Deus não aceitava os sacerdotes e as suas ofertas. Não eram só animais impróprios, em desacordo com as prescrições, mas a NAA já traduz que alguns eram roubados. O adorador trazia animal que nem era dele. Às vezes. E Deus diz, olha como é que ele encerra o verso 13. Vocês acham que eu vou aceitar isso? Vocês acham que eu aceitarei isso? O governador não aceitaria. Vocês acham que eu aceitaria isso? Eu, o Senhor,
o rei entre as nações, que sou grande e serei grande entre as nações, eu vou aceitar esse tipo de coisa? Verso 14: pois maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso, porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos exércitos, e o meu nome é terrível entre as nações. Os sacerdotes, aqui é o culminar aqui, eles aceitavam até mesmo trapaça, engano e fraude do povo. Até mesmo isso eles estavam aceitando. Quando o povo fazia um voto, entre o voto e o cumprimento do voto, quando alguém prometia trazer a Deus um sacrifício para o culto, mas trouxesse um animal defeituoso, impróprio, cego, os sacerdotes que deveriam avaliar e rejeitar e dizer, não, isso aqui está em desacordo com a vontade de Deus. Eles permitiam, aceitavam, ainda que o judeu tivesse um animal perfeito em casa. Eles aceitavam. E Deus diz, maldito seja o enganador. Maldito seja. Ele que é o grande rei, seu nome deveria ser engrandecido pelo seu povo. E o que deveria ser oferecido a ele, e o que deve ser oferecido a ele é o melhor. É o melhor. Irmãos, o que nós podemos aprender aqui com este texto? Eu tenho 3 aplicações, eu creio que está claro. Então, apenas rememorando 3 aplicações básicas aqui para a gente entender como é que nós podemos entender isso hoje. Primeira delas, está claro, Deus estabeleceu o modo como Ele quer ser adorado. Pode se espernear, não adianta. Eu sei que tem pessoas que me assistem pela internet, pelo canal, e eu sei que podem não gostar muito disso, mas não adianta. Deus estabeleceu o seu culto. Nós não podemos inventar culto. Não podemos negligenciar as ordens de Deus ou desobedecer. O que nós devemos fazer é obedecer o culto que foi definido no Antigo e no Novo Testamento por Deus. Deus não aceita que o cultuemos de acordo com as nossas próprias intenções. Deus não aceita que nós criemos culto, métodos de culto. Deus não aceita que nós venhamos a introduzir no culto práticas que Ele não estabeleceu para o culto. Não importa se não atrai pessoas, se as pessoas não é muito legal, se não é jovial, se não é contemporâneo. Não importa. Deus não quer que criemos culto, que inventemos culto, que acrescentemos elementos de culto, que tiremos elementos de culto. A teologia reformada chama isso de o princípio regulador do culto. O que é o princípio regulador do culto? Sola a Escritura. Somente a Escritura. Deus só permite no culto aquilo que Ele instituiu no culto. Deus estabeleceu a forma com que Ele quer ser adorado. Isso é o princípio regulador do culto. Você tem elementos de culto que nós praticamos, leitura da palavra, exposição da palavra, hinos espirituais, cânticos espirituais, oração, ministração dos sacramentos. Acabou. Ceia substitui a Páscoa. Batismo substitui circuncisão. No Novo Testamento. O Cordeiro já veio. Deus não aceita. Capítulo 21, aqui para presbiterianos. E quem está, os catecúmenos fazendo a confissão de fé, estudando de Westminster. Vamos chegar lá. Capítulo 21, seção 1. Veja o que diz aí. Deus, que deve ser temido, amado, louvado, invocado, crido e servido de todo o coração, de toda a alma, de toda a força. Mas o modo aceitável de adorar o verdadeiro Deus é instituído por Ele mesmo. E é tão limitado pela sua vontade revelada que ele não deve ser adorado segundo as imaginações e invenções dos homens ou sugestões de Satanás, nem sob qualquer representação visível ou de qualquer outro modo não prescrito nas Santas Escrituras. Ok? Deus já estabeleceu os elementos. E não devemos adorar publicamente como bem o entendemos. Aqui eu estou falando do culto público. Do culto pessoal. Se você quiser plantar uma bananeira para a glória de Deus, você pode plantar. Mas o culto é diferente.
quiser aqui organizar os homens não vão conseguir fazer, mas mesclar aqui um grupo de teatro, de dança, e nós vamos na praça, apresentamos bem bonito e pregamos o evangelho lá. Mas culto é diferente. Aqui não. Culto é diferente. Do contrário, Deus não aceita. Deus não atende. Mas isso era do Antigo Testamento. 1 Coríntios capítulo 11, Paulo diz, vocês estão se juntando para pior aqui. Isso aí que vocês estão fazendo não é ceia. Esse ajuntamento é para pior. Por causa disso, entre vós muitos fracos, muitos doentes e muitos que já morreram. Muitos já morreram. Deus tem rejeitado o que tem acontecido em nosso país. O culto está sendo profanado. Elementos estranhos, invenções humanas, festa da carne. É um carnaval. É um pragmatismo para encher igrejas, para atrair pessoas, para agradar pessoas, mas rejeitado por Deus. Melhor fechar as portas e ir embora. O nome de Deus tem sido desprezado e profanado. Segundo, nós devemos cultuar a Deus de acordo com a vontade de Deus, com as prescrições corretas, mas fazer com motivações certas. Deus aborda isso aqui também. Deus quer ser cultuado em espírito e em verdade. De todo o nosso coração. Com motivações corretas no nosso coração. Com o nosso melhor, com a nossa vida em obediência, honrando a sua vontade. Qualquer coisa, irmãos, de qualquer jeito, Deus não aceita. Deus merece o melhor de nós. Deus não quer o cego, o coxo, nem o governador quer isso. Por que Deus aceitaria o pior de nós? Cultue a Deus com motivações certas. Venha para a igreja com motivações certas. Separe o dia do Senhor para isso. Deus estabeleceu a maneira de ser adorado. Nós entendemos que o primeiro dia da semana é o dia por excelência para isso, é o domingo. Separe esse dia para isso. E venha com motivações corretas. Não suplante. Não tenha algo por mais importante do que isso. Não faça de outra coisa na sua vida mais importante do que isso. Motivações corretas. E por último, Deus irá tratar com pastores e presbíteros, com líderes. Deus vai tratar os responsáveis hoje pelo culto. Deus vai tratar o que tem sido feito aí. Deus os chamou para isso. Deveriam ter zelo pelo nome de Deus, reverência, e não profanar o culto desrespeitando o momento solene. Porque é um momento solene. Que Deus nos abençoe, que Deus preserve essa igreja em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, queridos.